Fala galera, começando mais um vídeo para vocês do nosso Livro dos Espíritos com o auxílio do Filosofia Espírita. No estudo de hoje vamos falar sobre a pergunta de número 96 e comentar um pouquinho sobre o que os Espíritos têm a nos dizer. Mas antes de começarmos nosso estudo, como sempre, já vou deixando os recadinhos, né? Deixa o joinha, assistam os vídeos anteriores para conseguirem acompanhar o nosso raciocínio plenamente. Bora lá, o Luiz vai ler para a gente e a gente vai dar andamento. Bom, então nós estamos aqui fazendo estudo do Livro dos Espíritos, estamos na segunda parte, no primeiro capítulo, que é o capítulo dos Espíritos. Hoje nós estamos aqui começando o item Diferentes Ordens dos Espíritos e na questão 96, Kardec fez o seguinte questionamento para a espiritualidade: os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia? João, fala para nós aí, o que você acha sobre essa pergunta e o que você acha e como que é o entendimento da resposta, antes da gente entrar efetivamente na resposta que foi dada aqui pelos espíritos. Então, o entendimento que eu tenho é que, na sua essência, os espíritos sim são iguais, né, na sua formação, mas como cada um tem um desenvolvimento diferente do outro, para mim os espíritos não ocupam a mesma hierarquia, a mesma ordem. Eu diria que cada espírito tem uma diferenciação ali, devido ao seu grau evolutivo, então ele está em uma colocação diferente, digamos assim. Bom, então vamos ver o que os espíritos disseram aqui para na resposta da questão número 96. Eles falaram o seguinte, responderam, na verdade, são de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição ao qual chegaram. Então, João, está bem dentro disso que você trouxe para a gente, né? Eles são de diferentes ordens, diferentes níveis evolutivos, ou seja, cada um escolhe um caminho para trilhar na busca dessa evolução, sobretudo no momento em que nós despertamos, para essa verdade, que a gente não está aqui de férias, a gente está aqui por um compromisso maior, que é o compromisso conosco mesmo. Então a gente escolhe um caminho para trilhar e a gente vai conquistando passo a passo a nossa evolução, Então, e à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai subindo degrau a degrau na escala evolutiva, que é praticamente infinita. Nós sempre teremos algo a aprender, algo a melhorar, Então, dentro desse contexto, cada um está em um degrau da sua escala evolutiva, Gi, o que você quer trazer para nós aí? Eu concordo, claro, e também tem esse mesmo entendimento, e cada um está numa ordem de acordo com a sua conduta, como você falou, e às vezes, a gente já conversou um pouco sobre isso, às vezes o espírito ele está muito atrasado na ordem, mas de repente ele desperta, ele dá um salto na sua evolução. Enquanto às vezes a gente está aqui, trabalhando um pouquinho, então assim, o que define a ordem é o quanto você tem trabalhado, o quanto você tem melhorado. Eu vejo que não existe uma hierarquia, alguma coisa pré-determinada, igual a gente está acostumado no mundo material, mas cada um de acordo com a sua evolução, o seu entendimento, à medida que você vai crescendo um pouco mais nessa ordem de perfeição, Mas ela não garante, assim, não quer dizer que eu sou melhor porque eu estou numa ordem, não existe essa hierarquia de, um é melhor do que o outro, não, todos somos iguais, mas com ordens de entendimento, vamos colocar assim, diferentes, Para mim é isso. E para você, Antônia? Inclusive uma coisa interessante é que isso é bem explicado, inclusive, também no comentário de Miramês, no Cast da Filosofia aqui, que eu tinha separado aqui pra gente ler, que é: os espíritos eles são iguais na sua genealogia, mas diferentes no que se refere ao departamento espiritual. Cada um se situa no grau de evolução conquistado.
Cada alma é, pois, um mundo diferente em todos os aspectos que se possa conceber, nos seus vários níveis de saber. A igualdade no aprimoramento se perde na infinita pauta da sabedoria universal. E Deus, onisciente, criou leis justas e sábias, no sentido de dar a cada um o que realmente merece, de acordo com o que oferta. Então, mesmo que a gente seja igual na criação, a gente não está em níveis de evolução iguais. Então, cada espírito tem um nível de evolução diferente, por causa do tempo que demorou para ser criado, por causa da capacidade também de aproveitar melhor as experiências, encarnado, desencarnado também. Então, acaba sendo uma igualdade meio desigual, mas tecnicamente o espírito que ele, entre muitas aspas, é superior ao espírito que está mais evoluído, ele não se acha superior, ele não se sente superior, ele sabe que ele está numa condição melhor porque ele conseguiu aproveitar melhor, mas ele também sabe que é a sua função, como alguém que aprendeu mais, ensinar aqueles que não sabem tanto. Da mesma forma como, por exemplo, aqui na Terra, um professor tem a função de ensinar aquilo que sabe mais, ao mesmo tempo que tem a função de ouvir os alunos e não tratar eles como seres inferiores, né? Tratar eles como pessoas num processo de aprendizado em relação a uma área específica. Mesmo porque às vezes uma pessoa vai saber menos do que você em, sei lá, computação, mas ela vai saber muito mais, em biologia, em comunicação, sabe, em alguma outra área que você vai ter mais dificuldade. Então, da mesma forma como aqui na Terra a gente vai ter uma especialização maior em áreas diferentes, quando se desencarna também. E aí também tem a questão da evolução moral, né, ainda por cima de tudo isso, que é o que define as diferentes ordens também dos espíritos, que um espírito ter mais prática no bem, ter mais experiência no bem, no caminho do bem, vai estar numa ordem superior em relação a isso e vai, por isso, ser uma referência para consultar mesmo, né? Tipo, por exemplo, Jesus, que é a nossa maior referência em relação ao bem na Terra, porque foi o espírito mais perfeito a chegar a encarnar aqui. E assim também vai ser no mundo espiritual. A gente deve ter como referência o espírito mais evoluído em relação à prática do bem, ao caminho do bem. E aí, inclusive, isso é continuado no Filosofia, né? Aqui no terceiro parágrafo. Os espíritos são de diferentes ordens, pelo grau alcançado por cada um. E certamente isso é uma hierarquia espiritual, não por imposição ou dádiva, mas por conquista. É o próprio tempo que trabalha na maturidade do espírito. A superioridade alcançada pelo despertamento espiritual se faz onde quer que seja, sem afrontas, sem agressão e sem comércio. É uma luz que irradia em todas as direções, abençoando e amando com um único impulso no coração, o de verdadeira fraternidade. No mundo físico, pode-se observar, como espelho, o corpo de carne de um simples camponês e o de um estadista, de uma doméstica e de uma rainha. Os corpos são semelhantes, sem que haja grandes diferenças. Todavia, pelas conquistas alcançadas de uma faixa para outra, nota-se que cada qual se situa em um plano de vida diferente. Ao se verificar mais adiante, observará que o corpo de um santo e de um pecador são iguais nas suas estruturas. A formação biológica é a mesma, porém, a vida de um é diferente da do outro. E Deus dá a ambos a mesma assistência. Ocorre que o santo assimila mais as suas bênçãos, compreende suas leis e as respeita. O pecador ainda se encontra cego e surdo ao chamado de Deus. No mundo espiritual, existem igualmente essas divisões, não por favorecimento, mas por justiça. Colhemos justamente o que plantamos na lavoura da consciência e ela nos responde fielmente pelo que somos. Eis aí o amor daquele que fez todas as leis e assiste todas as criaturas, filhas de seu magnânimo coração. Então, de acordo com o que você trouxe aqui, né, eu me lembrei, você trouxe na leitura desse trecho do Filosofia Espírita, eu me lembrei de uma fala de Jesus.
que a cada um será dado de acordo com as suas obras. É isso que o Miramês está trazendo para nós. Nada diferente. Né? Então, lembrando, o tema aqui, né, desse segundo livro aqui, do Livro dos Espíritos, dessa segunda parte, é Mundo Espírita. Nós estamos tratando do mundo espírita, ou mundo dos espíritos. Né? E Kardec, didaticamente, ele faz uma diferença importante. Quando ele usa o termo espírito, ele está se referindo ao espírito desencarnado. E quando ele está se referindo ao espírito encarnado, ele usa o termo alma. Só de forma didática para ficar mais fácil o nosso entendimento, essa separação. Mas é a mesma coisa, né? O nosso entendimento no geral é a mesma coisa. Então, no mundo espiritual, aquele espírito que já teve mais conquistas, que semeou mais coisas boas e efetivamente colheu, como diz Miramês aqui, né, na nossa colheita, que já está colhendo os frutos da sua semeadura, ele vai então adquirindo uma hierarquia. Né? Então, se a gente está lá desencarnado numa colônia espiritual e a gente que ainda está no início dessa nossa caminhada, de repente a gente quer fazer alguma coisa, vamos dizer assim, que não é o adequado, o ideal, e a gente vai então conversar com algum orientador, ele vai demonstrar para a gente, por argumentos, que aquela nossa escolha não está muito adequada, que aquilo que a gente quer fazer não é o ideal. Então a gente respeita, isso não deixa de ser uma hierarquia, e a gente respeita porque a gente entende que ele tem uma conquista maior. Ele atingiu um grau de evolução que, em relação a nós, ainda é bastante superior. É uma referência. É uma referência. Igual a gente tem aqui, né? A gente tem os nossos pais como referência. Exatamente. Né? Então é uma referência que a gente E tem. que existe uma certa hierarquia dos pais com a gente, né? Então é a mesma coisa. Então essa referência, a gente entende que aquele espírito, ele já adquiriu mais conhecimento do que eu, e aí eu preciso me submeter à orientação dele, para eu não fazer coisa equivocada, para eu não cometer um erro. Então a hierarquia no mundo espiritual, ela tem esse viés, né, de conquista evolutiva, é uma conquista evolutiva, e a gente não é nada de imposição, e a gente respeita, porque a gente sabe que aquela pessoa já adquiriu mais conhecimento do que eu. Então, assim, se a gente for comparar, né, com a vida material, né, aqui a hierarquia, né, a gente respeita, né, uma hierarquia, muitas vezes por ordem. Por exemplo, a polícia, ela tem uma hierarquia, né, e o que eles falarem que é para fazer, a gente tem que fazer, né, a gente tem que respeitar, né, mas é uma hierarquia necessária para a nossa condição, né. O governo, ele cria leis, né, e a gente tem que respeitar, né, por essa hierarquia. Porque a gente precisa disso para conviver atualmente, a gente precisa disso para viver em sociedade. No mundo espiritual, isso é uma coisa natural, né, porque as pessoas já têm uma consciência de que aqueles mentores, aquelas pessoas que estão numa hierarquia maior, superior, né, elas têm um entendimento, elas são o caminho a ser seguido, né, então isso é muito mais respeitado naturalmente, não é uma coisa como a gente tem aqui, mas é uma coisa similar, né, para entendimento é bem similar, mas no mundo espiritual é mais por merecimento, é justiça, né, divina, então a gente entende isso melhor. João, qual que é a conclusão que você acha que a gente pode tirar disso? Eu vejo que existem muitas semelhanças entre o mundo espiritual e o mundo terreno, que aqui a gente aprende muita coisa, né? Essa questão da hierarquia também, como a Gi trouxe, que é essencial para a nossa estadia aqui na Terra, ela até nos prepara de uma certa forma para que a gente chegue no plano espiritual com um entendimento, né, sobre também respeitar as pessoas que estão numa posição diferente, só que diferentemente da vida terrena, no plano espiritual, essa hierarquia ela ocorre de forma diferente, né, como a gente já trouxe. A gente acaba... Pode falar.
E também tem a diferença que, tipo assim, no mundo espiritual, diferente daqui no nosso mundo físico, as leis elas vão ser feitas por pessoas que são... não vai ter influência de interesse, de privilégio, não vai ter... Esse tipo de coisa não existe no mundo espiritual. Então as leis também vão funcionar de forma mais justa, de forma mais orgânica. Né? Todo mundo tem os mesmos direitos. Uma autoridade ela não vai entrar nesse campo de autoridade porque conseguiu, sei lá, de alguma forma como chama? Uma posição. Porque conseguiu uma posição, mas sim porque ela conseguiu provar que consegue através dos próprios... por respeito, né? Por respeito, por conta de... A gente consegue, o espírito vai conseguir ver, vai entender que o outro realizou mais boas obras e com isso tem uma maior moral e um maior conhecimento de como fazer o bem, né? De como seguir pelo caminho correto. Hoje como que a gente né? Como é que a gente leva a nossa vida, né? A gente seguindo as regras, nós seguimos as nossas regras, mas nós seguimos também os exemplos. Então a gente tem pessoas que a gente admira, que a gente procura seguir o que a gente acha que é certo. Então, por exemplo, sua mãe, você segue sua mãe porque você se inspira nela, você vê ela um bom exemplo, né? E então eu acho que no mundo espiritual é mais por essa linha, né? A gente segue essas pessoas de referência, a gente respeita e entende que são pessoas que têm um conhecimento melhor do que o nosso e são exemplos a serem seguidos, né? Eu queria só aproveitar a oportunidade para fazer um complemento sobre a sua última fala, até para não criar uma percepção diferente do nosso público. É o seguinte, você falou mais ou menos que no mundo espiritual não existe essa questão do privilégio e da imposição. Não existe num lugar, numa colônia, digamos assim, onde as pessoas já têm um pouco mais de conhecimento. Mas se a gente pegar como exemplo as obras do André Luiz, quando ele vai para algum tipo de trabalho nas zonas inferiores do planeta Terra, né, onde só há dor, sofrimento e os espíritos ainda equivocados se encontram naquelas regiões, lá a hierarquia lá é mais ou menos igual aqui. Então a gente vê ali um líder de um grupo de espíritos obsessores ali, que ele está ali dominando pela força, pelo medo que ele impõe aos outros espíritos, porque eles ainda desconhecem a verdade. Eles não sabem, por medo, que eles têm a condição de se libertarem facilmente. Então mentalmente eles entram na zona de dominação daquele espírito, e muitas vezes são espíritos extremamente inteligentes, que têm uma capacidade de domínio mental muito grande e exercem influência dessa forma. Então nessas regiões a hierarquia ainda é bem parecida com algum tipo que ainda existe aqui na Terra, ainda é uma questão bem material. Que eles vivem de uma forma muito carnal, né? Exatamente. Ainda não conseguiram se desprender da matéria e... Ainda estão no caminho do mal, né? Naquele caminho ali do erro, do equívoco. Mas à medida que eles vão despertando, que eles vão sendo orientados... Principalmente do ódio também. Do ódio, da falta de perdão, exatamente, que é o que move eles. A principal característica, né, do caminho do mal é você ainda ter... O ódio, exatamente, né? O ódio, a falta de perdão. Então, mas basta chegar um grupo de benfeitores ali e às vezes num simples diálogo eles demonstram: não, meu filho, você pode vir a hora que você quiser. É só nos acompanhar. E ali a pessoa muda a faixa vibratória dela, às vezes consegue fazer uma prece com a ajuda dos benfeitores, e aí ela sai dali facilmente, né? Mas o que falta é a vontade, muitas vezes, e também o conhecimento, que às vezes falta o conhecimento de saber, né? Então é importante a gente fazer esse tipo de separação. Mas e aí, João, finaliza para nós então. Tira a sua conclusão e remata. A gente consegue concluir que é importante a gente desenvolver essas características de saber respeitar
muitas vezes a condição do outro, né, de a gente deixar um pouco de lado o nosso orgulho e saber aproveitar aquilo que quem está melhor posicionado do que a gente consiga nos entregar aquilo de melhor que eles têm, que é nos auxiliar, nos passar o caminho correto para que a gente consiga continuar evoluindo e avançando, né, nessa seara do bem, não em busca de uma posição hierárquica melhor, mas sim em busca de sempre seguir pelo bem, que é essa a característica predominante dos espíritos do bem. Seguir sempre buscando acompanhar os exemplos de Cristo, mas sem a finalidade de querer ser melhor que os outros. É isso aí. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, nosso entendimento sobre a questão número 96. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um joinha, um comentário também e continuem nos acompanhando, que semana que vem tem mais um vídeo muito bom para vocês. Até lá. Tchau, pessoal. Obrigado.